Racismo no futebol é assunto que costumávamos ver no noticiário internacional. Infelizmente, manifestações de intolerância racista aconteceram aqui no Brasil. O seu jornal conversou com quem conhece e estuda o futebol para tentar esclarecer um pouco desse comportamento lamentável que invadiu um espaço historicamente democrático, o estádio de futebol. Logo que se profissionalizou, Fabinho Paulista foi para o exterior. Jogou na França, Alemanha e Suíça. Lá na Europa, sentiu o peso do racismo no futebol pela primeira vez. Nós fomos fazer um jogo treino na cidade de Gelsenkirchen, que é uma cidade do interior da Alemanha, e tive ofensas racistas. Jogaram um pedaço de banana na minha cabeça. Todas as vezes que eu pegava na bola, eles faziam aquele som do macaco, né? E o árbitro, vendo a situação, né, o estado emocional que eu fiquei, ele próprio mesmo definiu encerrar a partida. Para o jornalista esportivo Juca Kfouri, o racismo no futebol é reflexo do preconceito que existe na sociedade, tanto no exterior quanto aqui mesmo no Brasil. Eu acho que está havendo aí um recrudescimento, né, desse sentimento absolutamente abjeto, que infelizmente ainda faz parte do dia a dia da vida em muitos países. E aqui no Brasil a gente gosta de dizer que não existe preconceito racial, que nós somos uma democracia racial. E não é bem verdade. À medida em que os excluídos começam a ser incluídos e começa a haver, inclusive, disputa no mercado de trabalho entre negros e brancos, os negros passam a ser objeto de discriminação. E até entre os próprios negros há aqueles que dizem que não são negros, né? Não teve essa famosa declaração do Ronaldo Fenômeno? No recenseamento ele se disse branco? No Brasil, pardos e negros são 51% da população. Grandes ídolos do nosso futebol são negros. E mesmo assim existe preconceito nos estádios. Marcel é historiador e faz doutorado na USP sobre racismo no futebol. No Brasil, esse problema vem de longe. O esporte chegou ao Brasil pela elite branca, né? E era visto como um esporte de distinção social. As torcidas, de modo geral, não eram receptivas, principalmente as que tinham uma origem social abastada, aos negros no futebol, né? No gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá! De cabeça, Vladimir, o zagueiro tentou, Basílio! Basílio, o pé de anjo, fez o gol do título do Campeonato Paulista de 1977. Como tantos outros negros, também ouvia insultos vindos da arquibancada. Essa forma que o torcedor tem de te chamar de macaco, essas coisas, isso daí eu enfrentei também, né? Mas não da forma tão direcionada como a gente pôde observar. Foi com o Arouca, né? Foi com o Tinga. Do Tinga, então, foi a pior de todas. Em partida disputada no Peru em fevereiro, sempre que o jogador Tinga do Cruzeiro pegava na bola, a torcida adversária fazia sons e gestos imitando um macaco. Ele recebe a devolução do Ceará e os insultos continuam. Assumir a negritude é algo que sempre foi visto como uma afronta, né, aos racistas, né? No caso do Tinga e do Arouca, que assume a negritude, é nítido isso, certamente isso é um dos motivos que o levaram a sofrer racismo. Campanhas de conscientização contra o racismo são importantes, mas a punição aos clubes e torcedores é o caminho para inibir o preconceito. Não adianta só você colocar as placas sobre racismo. Está na hora de se tomar uma outra decisão. Existe uma massa que grita coros racistas, então se acham que é difícil identificar todo mundo, então que se puna o clube, né? Os negros tinham que se conscientizar e levantar uma bandeira contra isso, porque se ninguém fazer nada, infelizmente isso vai continuar por muitos e muitos anos ainda. Educação na escola e punição e esclarecimento. Não adianta fazer campanhas não ao racismo, porque isso é uma palavra vazia. Você tem que dizer, racismo é crime, artigo tal, 8 anos de prisão. Para as autoridades esportivas, a dignidade dos ofendidos tem preços baixos e relativos. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul condenou o clube esportivo a pagar a espantosa multa de R$30 mil por ofensas ao árbitro Márcio Chagas da Silva. A Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, multou o time peruano Real Garcilaso em R$27 mil por insultos racistas ao volante brasileiro Tinga do Cruzeiro. E uma última informação, a multa a ser paga pelo clube peruano vai para os cofres da Conmebol.
O racismo é um assunto que precisa ser discutido por toda a sociedade. Por isso, nós convidamos a Mafuane Odara para conversar aqui no seu jornal sobre o que está acontecendo nos estádios. A Mafuane é mestre em Psicologia Social na USP e militante nas áreas de juventude, gênero e raça. Mafuane, boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Li. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso. Como é que você avalia a existência desses casos de racismo no futebol, num espaço que teoricamente é democrático, como os estádios? Acho que você trouxe bem. Teoricamente é democrático, mas na verdade os estádios de futebol eles são microcosmos da sociedade, né? O racismo ele está presente em todos os lugares e não está nos estádios de futebol, não é diferente. Então, eu avalio esses casos como sendo emblemáticos e importantes para a gente avançar nas lutas contra as desigualdades raciais que existem na sociedade como um todo. E você trouxe super bem que essa não é uma discussão de negros, é uma discussão de todos nós, né? Então, se a gente está falando de relações raciais, é relações entre brancos e negros, e a gente precisa discutir isso. Então, a partir disso, a gente dá mais um passo em direção da igualdade, que é o que a gente busca. Você concorda com a afirmação que alguns dizem que, ou pode ser, esses insultos dentro de campo são só uma provocação entre os jogadores? Acho que a gente está avançando muito nessa discussão. Inclusive, os jogadores já não consideram isso só mais uma provocação, né? Você tem diversas formas de fazer a provocação e você não precisa desumanizar as pessoas para que elas se sintam ofendidas. Então, o racismo já foi provado, inclusive pelos jogadores, que não é simplesmente um insulto e de que sim, a gente precisa discutir seriamente isso dentro do campo de futebol. Bem, essa semana nós tivemos um ato no Rio de Janeiro demonstrando e tentando combater o racismo nos campos de futebol do Brasil e da América do Sul. O que é que você pensa a respeito desses tipos de atos? Eles funcionam? Trazem, de fato, resultados? Eu acho que eles são fundamentais para trazer à luz a discussão, né? Então, de fato, a gente precisa olhar para o racismo e um grande problema no Brasil é que a gente tenta esconder, né, o sol com a peneira. Então, os protestos, as manifestações, elas mostram para a sociedade, olha, isso é real e a gente precisa discutir. Isso não é um problema meu, não é um problema seu, é um problema nosso. Então, acho que as manifestações elas têm esse foco e ajudam a gente a fazer uma reflexão mais aprofundada sobre isso. E outra que é também poder trazer novas soluções para essa questão, né? Então, a gente deixa de culpabilizar o negro por um processo de discriminação e passa a pensar como sociedade brasileira o que a gente precisa fazer. Nós temos Copa do Mundo esse ano. O que nós, dentro desse contexto do racismo, são esperados ainda esses atos, apesar de toda essa repercussão com relação ao racismo nos estádios de futebol? Quando pega no bolso, a coisa muda um pouco de figura, né? Acho que, como você trouxe, né, ironicamente, e é verdade, quer dizer, né, os milionários, R$27 mil que vão ter, né, que é 1/10 do salário desses jogadores, enfim. Mas quanto mais a gente tiver punições e punições sérias em cima dos jogadores que são racistas, maior a probabilidade disso diminuir com o tempo. Obviamente que a gente está longe de resolver esse problema no Brasil, porque ele é muito mais profundo. Eu costumo dizer que para a gente discutir o racismo de verdade, a gente precisa discutir antes uma coisa que chama empatia. Empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque você nunca vai poder saber o que é ser mulher, por exemplo, né? O que você pode fazer é, sendo homem, entender como é que você impacta no meu lugar de mulher. Então, essa é uma discussão super importante. Enquanto as pessoas brancas não entenderem que, sim, elas fazem parte dessa discussão de um jeito muito significativo, a gente não vai mudar. Então, acho que é super importante. Tá certo. Mafuane, nós queremos agradecer a sua participação aqui hoje, seus esclarecimentos, explicações foram muito úteis. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Espero estar aqui com vocês.